Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar sobre o medo da sala de aula. Como perder aquela timidez, aquela vergonha ou aquela insegurança de quando a gente assume a nossa primeira sala de aula. Então bora lá pro vídeo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante que eu já me peguei pesquisando muitas vezes, que é como eu faço para perder o medo de assumir a minha sala de aula, como eu faço para perder aquela vergonha, aquela insegurança de chegar na frente da turma, na frente das crianças, ou de qualquer que seja a valência que você dê à sua aula e começar a falar, começar a explicar, começar a ensinar aqueles alunos a efetivamente lá estarem na sala de aula. Como que eu faço para perder esse medo, essa insegurança ou até mesmo essa timidez que eu posso criar ou que eu posso gerar na minha mente e na minha cabeça. Esse medo antes mesmo de começar a trabalhar efetivamente com as crianças. Como que eu posso superar esse desafio e passar para a próxima fase e conseguir ter um bom domínio sobre a minha sala. Assim como eu disse, assim como você, eu também já tive esse medo. Como vocês sabem, eu sou uma professora também recém aí na profissão. Não tenho assim tantos anos de carreira, mas eu me lembro que quando eu comecei a assumir essa turma que eu trabalho hoje em dia, eu tive muito medo e muita insegurança. Eu achava que eu não ia dar conta, que as crianças não iam me respeitar, que eu não ia saber o que falar na hora, que eu ia ficar que nem uma pamonha lá na frente das crianças e elas iam ficar me julgando com aquele olhar de 3 anos, 4 anos. A gente sabe que todo professor passa por essa fase, independente de qual seja a sua vertente dentro da escola, a gente sabe que para tudo tem um começo e na vida do professor não é diferente. A gente sempre vai ter a nossa primeira turma e a nossa primeira aula, o nosso primeiro dia de aula. E como que eu faço para poder criar alguns métodos? Como que eu faço para poder aprender a me soltar mais, a melhorar a minha didática com os meus alunos logo no primeiro dia? Bom, espero que esse vídeo ajude vocês a mudar essa jornada da autoconfiança, que você entenda que tudo são processos na vida, tudo são fases, que a gente vai sempre recordar das fases que nós passamos na nossa vida, que a gente vai poder ter muita história para contar e que assim como essa virão novas etapas, novos desafios. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como que eu posso perder esse medo da sala de aula. Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês é que você precisa conhecer a si mesmo primeiro, antes de se conhecer como um professor na sala de aula. Qual é a sua personalidade? Qual é o seu jeito? Qual é a maneira que você lida com as outras pessoas? Você é uma pessoa mais tímida? Você é uma pessoa mais extrovertida? Você é uma pessoa que, assim como eu, é uma pessoa aparentemente quieta, mas que sabe conversar, que sabe desenvolver um bom diálogo com as pessoas, que sabe falar sobre assuntos variados? Você primeiro tem que se conhecer, saber quais são os momentos que você se sente mais confortável, quais são os momentos que você se sente menos confortável, para que você saiba ali mais ou menos alinhar com as expectativas que você criou para o seu primeiro dia de aula. No início eu sentia muita insegurança também, assim como eu disse para vocês. Eu me lembro de ter pesquisado muito sobre esse assunto. Eu me lembro que eu desabafava com a minha família e eu falava: ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparada? Eu estudei 4 anos na faculdade para chegar esse dia, para chegar esse momento, e será que eu vou dar conta? Será que os meus alunos vão gostar de mim? Será que eu vou ter pulso firme? Será que eu vou saber conduzir bem a minha sala de aula, a minha turma? E eu só conseguia me lembrar de uma coisa, que eram os estágios obrigatórios da faculdade. Gente, se vocês soubessem o quanto é importante os estágios obrigatórios da faculdade, eu acho que a gente teria dado muito mais valor para eles. Porque eu mesma não era muito fã de estágio obrigatório, mas é ali que você vai fazer a sua observação. Então você vai estar lá para única e exclusivamente observar a maneira com que aquele professor trabalha. Nada melhor do que você se inspirar na forma com que as outras pessoas que já têm mais experiência do que nós trabalham. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês que não aproveitaram tanto o seu estágio, mas que agora tem a oportunidade de acompanhar algum outro profissional, algum outro professor em sala de aula, enquanto eles trabalham. Você aí ingressou na área, ingressou na profissão ainda, não como a professora regente da turma, né? Mas como uma auxiliar ou como uma professora substituta. Aproveite bastante essas oportunidades, porque a gente pode achar que o começo não foi tão bom, porque eu comecei como auxiliar, porque eu ainda não tô onde eu quero. Aproveite cada fase da sua profissão, cada fase
fase aí que você tá passando. Se você tiver a oportunidade, observe outros professores trabalhando. Observe como que eles falam, qual que é a postura deles, quais são as estratégias que eles usam com os alunos. Ao longo dos anos, na nossa profissão, a gente vai aprendendo algumas mini estratégias que a gente pode usar na sala de aula, como algumas músicas, algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, alguns jogos que as crianças se interessam. Então, seja uma pessoa extremamente observadora nesse começo, e se você já começar como uma professora lá, regente da sala, se for aí o seu primeiro dia de aula assumindo uma sala, pesquise bastante por dinâmicas que você pode fazer para conhecer os seus alunos, brincadeiras, jogos. Uma coisa que eu sinto muito quando eu tô na sala de aula lá como professora hoje em dia é que eu me lembro de muitas dinâmicas que as minhas professoras no passado faziam com a gente quando nós éramos crianças. Por exemplo, aquela dinâmica de perguntar o nome, a idade, o que mais gosta de fazer, como foram as férias. A gente sabe que criança tem que ser conquistado. Então não tenha medo de se expor para as crianças. Não tenha medo de errar também, porque as crianças aprendem sempre com a gente. Elas aprendem com nossos erros, com os nossos acertos. Então saiba pedir desculpas, saiba recomeçar, porque eu acho que dessa forma você vai mostrar para os seus alunos como você quer que eles te tratem, como que você quer que eles também tratem uns aos outros. Então, se você for uma professora ali que tem um jogo de cintura, que sabe conversar, e nos momentos que você achar que você tem que melhorar alguma coisa, ou que você vê que alguma dinâmica não deu tão certo, seja uma pessoa flexível. Essa também é uma excelente dica que eu te dou, que seja uma pessoa flexível. A gente sabe que na sala de aula a gente está sujeito aos erros e aos acertos. Nada, às vezes, é perfeito. Muitas coisas a gente planeja na nossa mente, assim, e fala, não, eu acho que essa dinâmica vai ser perfeita para essa sala, e quando você chega lá, a dinâmica às vezes não condiz com a idade dos alunos, ou é uma dinâmica muito mais difícil para eles entenderem. Então, tem ali sempre um plano B, seja uma pessoa flexível e busque adaptar tudo aquilo que você faz à receptividade dos seus alunos. Muito ligado a isso, se for preciso e se for te trazer uma maior confiança, planeje exatamente aquilo que você deseja fazer no seu primeiro dia de aula, na sua primeira semana, naquele começo ali que você tá se adaptando e os seus alunos estão adaptando ao seu trabalho, a você como professora. Então planeje exatamente o que você quer fazer. Se você dá aula lá pro fundamental, planeje o tipo de aula que você quer passar, planeje os passo a passos, escreva tudo detalhadamente para que você possa ler bastante aquilo, enraizar na sua mente e chegar lá na sala de aula com maior confiança, já sabendo mais ou menos o passo a passo do que você quer fazer. Se você trabalha com crianças na pedagogia, na educação infantil, tenha mais ou menos ali planejado a rotina que você quer implementar com seus alunos. A gente sabe que crianças muito pequenas, às vezes é mais aquela coisa lúdica dos jogos, nem sempre a gente vai conseguir ter tanto diálogo com eles, porque eles são crianças muito pequenas. Tem ali planejado algumas brincadeiras que condizem com a idade da sua turma. Já sempre é muito atenta ou atento à idade que você vai começar a trabalhar. Busque atividades que são voltadas para aquela idade. E também lembre-se que é o começo, então você não precisa fazer nada muito mirabolante, nada muito exagerado ou uma atividade muito longa, que as crianças ali, dependendo da faixa etária, elas se fartam muito rápido daquilo que elas fazem. Tenha todo esse jogo de cintura e planeje antes, planeje com antecedência, escreva, apague, corrija, para que quando você chegar lá na sala de aula você esteja com uma maior confiança. Uma coisa que eu sempre falo é: lembre-se de que eles são só crianças. Então, criança geralmente não costuma julgar, assim como os adultos. As crianças são muito verdadeiras, são muito transparentes. Então eu tenho certeza que se você conseguir conquistar ali o coraçãozinho deles, eles vão gostar muito de você. Então, saiba ter ali um jogo de cintura com as crianças. Use e abuse de todas as coisas que você já ouviu, já praticou, já fez. Porque a gente sabe que eles são só crianças e você é a autoridade da sala. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que as crianças e os alunos no geral, eles costumam testar os professores, né? Eles costumam testar ali pra ver até onde eles podem ir, até onde eles podem bagunçar, até onde eles podem responder. Da mesma forma que você tem que ganhar a confiança deles, você tem que passar uma certa autoridade. Impõe ali os seus limites,
sobre os alunos. Não precisa chegar no primeiro dia de aula e ser uma professora super mazinha, mas impõe os limites, porque os alunos eles vão testando a gente ali ao longo das primeiras semanas para ver até onde a gente vai. Vai chegar um momento em que você vai ter que ser mais firme com eles, mas aí você vai usar a melhor metodologia que você acha assertiva para sua sala, mas seja uma pessoa de pulso firme com os seus alunos. Da mesma forma que eu digo que você tem que ganhar o respeito e essa certa autoridade com os seus alunos, você também tem que trabalhar isso com os adultos que vão estar ali trabalhando em conjunto com você, como por exemplo as suas auxiliares, ou até os diretores da escola, ou até os professores das atividades complementares. Saiba ali fazer uma gestão desse pessoal, saiba ali se impor também. A gente sabe que às vezes isso pode gerar uma insegurança, porque são adultos trabalhando com adultos e às vezes a gente pode pensar muito no que aquela pessoa tá pensando sobre você. Então não perca tempo pensando no que a sua auxiliar vai pensar, ou no que o diretor vai pensar, ou no que aquele professor que tá do seu lado vai pensar. Faça aquilo que você acha o correto, porque aquela sala é a sua sala e você é a autoridade daquela sala. Se concentre naquilo que está sobre o seu controle. Então, quando você estiver ali com seus alunos, conhecendo eles, conhecendo essa nova rotina que você está criando com eles, se concentre naquilo que está nas suas mãos. Então, tente fazer o melhor trabalho que você pode. Não pense naquilo que está na mão de terceiros, naquilo que vem de fora, porque isso você não pode controlar. Então, pense só naquilo que você pode controlar. Como que você vai melhorar, a forma que você vai falar, a forma que você vai se comportar, como você vai se vestir. Pense naquilo que está nas suas mãos, porque se a gente começa a pensar muito no que os outros vão falar, ou em como as pessoas vão reagir, ou em como vai ser o dia de amanhã, a gente começa a ficar doido. Uma coisa que eu escutei muito na escola e que eu tive muito essa liberdade de trabalhar com os meus alunos é: conheça a melhor didática para você e para aquela turma. Saiba que você é o professor e que você tem a liberdade dentro da sua sala de mudar o que você acha que deve ser mudado. Então, se no começo você chegou lá e tentou aplicar alguma didática, alguma dinâmica e não saiu como você esperava, não tenha medo de mudar, de tentar outras formas, porque com o passar dos anos você vai pegando o jeito da coisa e vai entendendo a sua turma e vai sabendo o que eles gostam, o que eles não gostam, como chamar a atenção deles. Crie alguns métodos para chamar a atenção da sua turma. Eu mesmo já me peguei pesquisando na internet como chamar a atenção dos alunos. Por exemplo, a gente tá com aquela turma muito agitada, eles estão ali muito eufóricos e você precisa da atenção deles todos. Então existem diversas dinâmicas que você pode aplicar, que quando você vai ver, eles estão todos olhando para você, só esperando pelo que você vai dizer. Então crie métodos. Com o tempo, assim, você vai aprendendo algumas músicas, algumas brincadeiras que a gente consegue chamar a atenção deles. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, assim como tudo na nossa vida, assim como todas as profissões. A gente sabe que no começo pode dar esse medo, dar essa insegurança. A gente sabe que no começo é uma coisa nova, que a gente nunca fez. Você escutar uma teoria ali por 4 anos é diferente de você começar a aplicar essa teoria na verdade. Vá com calma, não se cobre tanto. O começo é uma fase que daqui a uns anos você vai lembrar da sua primeira aula, da sua primeira turma. Então leve o tempo que for necessário. Com o passar do tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai criando ali algumas facilidades no seu dia a dia. E quando você receber turmas novas, você já vai saber como lidar novamente. A última coisa que eu posso falar para vocês é que lembre-se que assim como você, professor adulto, pode ter uma certa timidez, ser uma pessoa mais fechada ou ser uma pessoa mais insegura, os seus alunos também estão propícios a serem assim. A gente sabe que tem muitas crianças também que são muito fechadas, que são muito tímidas, ou crianças que são muito extrovertidas, então você vai conhecer diferentes personalidades das crianças, e é isso que vai fazendo você criar algumas alternativas com o passar do tempo para poder lidar com os seus alunos. Então, não se cobre tanto nesse início, porque o início não é fácil para ninguém. A gente tem sim algumas inseguranças, mas eu posso te garantir que é mais fácil do que a gente imagina e que pode ser muito mais fácil do que a gente acha que vai ser. Às vezes não vai ser tão difícil assim e às vezes as crianças vão ser super receptivas e você vai se sentir super à vontade. Bom, e foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas.
por experiência própria, eu posso garantir que com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis, você vai ganhando uma certa confiança, tanto com os adultos quanto com as crianças, que são a nossa prioridade na sala. O seu controle de sala melhora muito mais com o passar do tempo. Hoje em dia eu faço algumas coisas que eu vejo quanto me ajudam e que eu não fazia quando eu comecei. Então leia bastante sobre esses assuntos, leia bastante sobre o domínio de sala, como ter um bom domínio de sala, como falar bem com os meus alunos, qual a linguagem que eu posso usar com determinada fase que eu estou trabalhando, qual a linguagem que eu posso usar com a faixa etária dos meus alunos. O nosso trabalho é uma constante evolução que a gente vai construindo ali de tijolinho em tijolinho, e com o passar do tempo, quem vai estar dando boas dicas para as outras pessoas vai ser você, porque a experiência é o pai de todos e a experiência é o que traz calos para nós e que faz a gente melhorar o nosso trabalho e a nossa profissão. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que tenha ajudado você a se sentir um pouquinho mais confiante, a se sentir um pouquinho melhor e não ter medo dessa fase nova que é começar a trabalhar com as crianças, começar a assumir as suas salas de aulas. Eu tenho a certeza que você vai conseguir dar conta do recado e que com o passar dos anos você vai lembrar dessa fase e vai ter uma boa lembrança e saber que foi necessário esse começo para você chegar até lá no seu objetivo final. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui pra mim alguma outra dica, alguma história que você já tenha passado com a sua turma. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!